Olá, como vai? Muito boa noite para você. Ciclista morre durante acidente com caminhão em Patos de Minas. PRF apreende drogas com 2 passageiros do mesmo ônibus na BR-365. No NTV News desta véspera de Natal, você vai ver também. Acidente em cruzamento no bairro Nossa Senhora das Graças deixa 4 pessoas feridas. Voluntárias promovem café da manhã especial para pacientes da Santa Casa. Doente sem poder trabalhar, mulher pede ajuda para alimentos e tratamento médico. 2024 chega ao fim com redução nas ocorrências de afogamentos. Taxista reclama da atuação dos agentes de trânsito em Patos de Minas. A movimentação nos supermercados para as compras da ceia de Natal. Os consumidores que deixaram a compra de presentes para a última hora. Tem dicas para não errar na ceia natalina. E a celebração da tradicional Missa do Galo. O NTV News desta terça-feira está começando. Um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem deixou várias pessoas feridas em um cruzamento no bairro do Nossa Senhora das Graças. O Corpo de Bombeiros foi acionado após um acidente no cruzamento das ruas Gabriel Pereira e Dr. Rasmo Rocha. A colisão foi de natureza transversal e envolveu 2 veículos, um Gol prata, que era conduzido por um homem acompanhado de sua esposa e filho, e um Corsa preto, que prestava serviço de transporte por meio do aplicativo Uber, conduzido por um motorista e tendo 4 passageiros a bordo. A colisão aconteceu aqui nesse cruzamento. O Corsa descia pela rua Dr. Rasmo Rocha e respeitou a parada obrigatória, mas o Gol vinha em alta velocidade pela rua Gabriel Pereira e acabou causando o acidente. Os passageiros do Uber que foram acertados pelo Gol foram prontamente atendidos pelo SAMU e Corpo de Bombeiros. O local foi devidamente sinalizado e isolado pelas equipes de trânsito para garantir a segurança dos socorristas e evitar que outros acidentes acontecessem. O Corpo de Bombeiros verificou que o Classic, que era conduzido pelo Uber, foi necessário fazer técnicas de estricação, que basicamente é cortar partes para poder criar um acesso no carro, pois um dos passageiros, que era o pai, ele estaria retido ali nas ferragens do carro. Os outros passageiros haviam conseguido sair. Dessa forma, o SAMU, após a gente conseguir fazer a retirada deste ocupante, avaliou tanto o pai, que estava sendo conduzido no Uber, quanto a sogra, tiveram ferimentos mais sérios, sendo constatado que poderia ser, no pai, um caso de lesão abdominal e na sogra, possivelmente um rompimento do fígado ou do baço. Essa já foi imediatamente transportada para o bloco cirúrgico e o pai foi transportado juntamente com os outros ocupantes do carro para o hospital regional. Enquanto isso, no veículo que descia Gabriel Pereira, que era um veículo Gol, o SAMU constatou que não havia nenhum ocupante ferido, então eles foram liberados ali no local mesmo. Durante as festas de fim de ano, é necessário um cuidado redobrado para evitar tais situações. Principalmente, estar atento ao excesso de velocidade e ao consumo de bebida alcoólica. A gente orienta os motoristas aí, primeiramente, nunca dirigir embriagado, porque às vezes a pessoa pensa assim que com ela não acontece, não é isso que a gente vê diariamente aqui nas nossas ocorrências. Então, redobrar as atenções, porque pode ser que o outro motorista também tenha consumido álcool e possa trazer prejuízos ao particular. Então, os cuidados redobrados nesse final de ano e principalmente aproveitar as festas com moderação e principalmente respeito ao próximo. No início da tarde de hoje, um ciclista morreu após ser atingido por um caminhão na MGC 354 em Patos de Minas. O motorista do caminhão seguia na MGC 354, sentido o trevo aqui que dá acesso à escola agrícola, ao bairro Jardim Europa também, Avenida Afonso Queiroz. Quando ele estava aqui aguardando aqui no acostamento para poder fazer essa conversão. Momento então que ele fez essa conversão à esquerda e não observou o ciclista que estava descendo sentido ao presídio de Patos de Minas aqui para continuar descendo a MGC 354. Diante da situação, então, o SAMU foi acionado para poder tentar reanimar o ciclista, que acabou morrendo no local, não resistindo aos ferimentos. A equipe do SAMU já estava no local prestando os primeiros socorros à vítima. Infelizmente, com a nossa chegada, foi confirmado pelo SAMU que a vítima já havia entrado em óbito. Em contato com o motorista do caminhão aqui, ele nos relatou que estava seguindo, iria adentrar para o bairro Sebastião Amorim, quando repentinamente apareceu o ciclista, que ele não visualizou o ciclista
não sendo possível evitar o acidente. A perícia da Polícia Civil esteve no local para registrar todo o trabalho aqui diante da situação desse ciclista que acabou morrendo nesse acidente após ser atingido pelo caminhão. Durante todo o trabalho da perícia não foi encontrado nenhum documento com a vítima, nem celular, nenhuma situação. Ele estava com uma mochila também, mas não havia nenhum tipo de documento de identificação para que pudesse ser feita aí a identificação desse ciclista que acabou perdendo a vida em mais um acidente no trânsito de Patos de Minas. Com a chegada da perícia, foi verificado junto ao corpo da vítima e os pertences, não foi localizado nenhum documento. Até o momento, não foi identificado a vítima. Se trata de uma pessoa do sexo masculino, um pouco calvo, e a pessoa aparenta ter na faixa dos 40 anos de idade. Agora vamos fazer um giro com outros destaques policiais. No final da noite desta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 22 anos por tráfico de drogas na BR-365. O flagrante aconteceu durante fiscalização em um ônibus que saiu de Uberlândia com destino a Janaúba, no norte de Minas. Os policiais localizaram na bagagem do passageiro 15 barras grandes de maconha e uma embalagem de maconha dry, que, segundo a polícia, é uma variante da droga feita a partir do extrato do haxixe, tornando-a mais potente e perigosa. O jovem disse que receberia R$1.000 por transportar os materiais. E teve mais apreensão de drogas no mesmo ônibus. Desta vez, um homem de 24 anos, mas que também saiu de Uberlândia, com os materiais escondidos entre seus pertences. O passageiro foi flagrado com 13 barras grandes de maconha e ele afirmou que receberia R$800 para levar a droga até a cidade de Porteirinha, mas acabou sendo preso por tráfico. A Polícia Rodoviária Federal divulgou alerta de restrições para o trânsito. O tráfego de veículos de carga foi restringido em rodovias de pista simples. Não podem transitar veículos ou combinações de veículos passíveis ou não de autorização especial de trânsito ou autorização específica, cujo peso e dimensões excedam os seguintes limites: 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura, 19,8 metros de comprimento ou com peso bruto total combinado de 58,5 toneladas. Nesta terça-feira, a restrição teve início às 16 e vai até às 22 horas, e amanhã, quarta-feira, no mesmo horário. Em Patrocínio, na manhã de hoje, a Polícia Militar realizou a operação em combate ao rolezinho do grau. Durante as ações na Avenida Alberto Sanarelli, no bairro Jardim Sul, os militares prenderam um jovem de 19 anos que praticava manobras perigosas com sua motocicleta e que tentou escapar da abordagem policial. A operação continuará sendo realizada e deve ser intensificada durante os feriados de Natal e Réveillon. Em Patos de Minas, nesta terça-feira, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada após intensa perseguição que teve início na Avenida Paracatu até a abordagem no bairro Nossa Senhora de Fátima. O veículo, que foi furtado no dia 1º de dezembro no bairro Santa Luzia, estava com placa pertencente a outra motocicleta, sem retrovisores e com chassi raspado. O condutor deve responder pelos crimes de adulteração, receptação e direção perigosa. A seguir aqui no News, doente sem poder trabalhar, mulher pede ajuda para alimentos e tratamento médico. E voluntárias promovem café da manhã especial para pacientes da Santa Casa. Na manhã desta véspera de Natal, um grupo de voluntárias promoveu o café da manhã especial no Centro Oncológico da Santa Casa de Patos de Minas. O café da manhã natalino reuniu pacientes em tratamento oncológico e proporcionou momentos de acolhimento e descontração. Além de um delicioso café da manhã, o evento contou com palestras informativas, apresentações musicais e sessões de massagem relaxante para os pacientes. Então, nós somos um grupo de mulheres apaixonadas por trazer bem-estar, né, às pessoas, e a idealizadora do projeto, que é a Selma, teve esse desejo de trazer esse conforto aos pacientes com tratamento oncológico, mas que se estende, né? Ontem, por exemplo, a gente esteve no abrigo, né, para moradores de rua, mas é para promover o bem-estar, trazer a palavra de Deus, né, que esse é o meu papel aqui, onde tem palestras, tem orações, tem presentes, um café da manhã especial que é promovido pelas Amigas do Peito todos os meses, e esse de hoje, especial de Natal. O evento teve como principal objetivo fortalecer a rede de apoio aos pacientes em tratamento e trazer um pouco de alegria em uma época tão simbólica como o Natal.
Senti muito feliz, né? Muito grata, né? Gratidão demais, né? É a bênção de Deus, né? Esses momentos ajudam o processo a ser um pouco mais leve, dona Fátima? Ajuda. Sente bem mais leve. Estou sentindo muito mais leve, melhor, né? Tem as massagens, a gente ganhou uns presentinhos também, né? Tá muito ótimo. A ação reafirma o compromisso do projeto Amigos do Peito em apoiar os pacientes e sensibilizar a sociedade sobre a importância do cuidado integral no enfrentamento do câncer. A presença de outras pessoas durante o tratamento faz com que nós sentimos mais acolhimento. Não só a presença do acompanhante, que sim faz toda a diferença, mas de ter pessoas assim envolvidas também nessa ação nos faz sentir amado. Eu pude sentir isso no momento que eu passei pelo tratamento. Dos acompanhantes, dos enfermeiros, não pôde ter esse movimento porque era época de pandemia, mas a diferença que fazia de ver outros seres humanos vindo até você, cuidando de você, acolhendo, isso é maravilhoso. Você vai ver agora o drama de uma moradora de Patos de Minas que está pedindo ajuda para custear tratamento médico e sua alimentação. Maria Meiriane veio do Piauí com o marido em busca de melhores condições de vida e trabalho em Patos de Minas. Ela convive com uma anemia e hemorragias há muitos anos, mas atualmente recebeu o diagnóstico de que tem miomas na região da barriga. Quando eu morava no Piauí, eu tive hemorragia muito forte, que não parava. E eu fui para a unidade de saúde no Piauí e eles descobriram que eu tinha mioma. Me fizeram fazer vários exames e disseram que eu tinha que fazer a cirurgia pelo SUS. Só que a cirurgia demorou e meu esposo precisou vir para Minas Gerais a trabalho. Eu vim com ele e quando eu cheguei em Minas Gerais eu estava trabalhando numa boa, sem nenhum problema, apesar da minha anemia, eu tenho força para trabalhar. Só que de um dia para cá eu comecei a passar mal, com falta de ar, os seios ficou muito inchado, eu achei até que eu estava gestante. Aí eu fiz todos os exames que a médica pediu do posto, deu negativo para gravidez. Aí tudo bem, eu passei mal em casa, passei muito mal, pedi para meu esposo chamar o SAMU para mim. O SAMU veio, me medicou, disse que a minha pressão estava muito alta e me levaram com urgência para a unidade de saúde. Lá cheguei, a médica pediu novamente o exame de gravidez, porque a taxa na minha barriga muito alta. Eu fiz o exame. Aí comprovou que eu não estava gestante novamente. Fiz todos os medicamentos que ela pediu. Quando foi para me liberar, ela disse que era mioma. Infelizmente não podia fazer nada, que era pelo SUS. Diante do diagnóstico e dos sintomas, Maria não consegue mais trabalhar. Tem dificuldades para andar e até mesmo para respirar. A região dos miomas fica constantemente inchada e Maria tem sangramentos frequentes. Seu marido, que é servente de pedreiro, não está trabalhando para cuidar dela em casa. Só que a minha vida está sendo essa e eu não consigo fazer nada. Vivo cansada dentro de casa. Minha barriga, cada dia que se passa, ela fica mais inchada. Minhas pernas, ela incha. Os meus pés um dia incham, outro não. Maria Meiriane tem novos exames marcados para o dia 9 de janeiro para analisar a situação e possivelmente encaminhá-la para a cirurgia. Mas ela alega que, diante dos sintomas e dificuldades que tem enfrentado, não conseguirá aguardar. Dia 9 de janeiro, só que eu não vou aguentar chegar até lá, entendeu? Porque a minha situação, a cada dia que se passa, ela fica mais pior. E eu não vou aguentar esperar tanto tempo para me fazer satã vaginal. Só estou pedindo realmente porque meu esposo não está tendo condição financeira. Diante do quadro de anemia, Maria precisa seguir a dieta indicada pelo médico, mas ela e o marido não têm condições financeiras para pagar pela alimentação necessária. Além disso, Maria pede ajuda para conseguir fazer o exame pela rede particular de saúde. E eu queria pedir ajuda a vocês, que vocês pudessem me ajudar, entendeu? Vou estar mandando meu endereço e o meu Pix. Eu moro na Avenida Piauí, 1440. Meu Pix é 053 543 463 47. O que vocês puderem me ajudar, desde já eu agradeço. Nós vamos
vamos colocar na tela novamente os dados dela para que você possa ajudar de alguma maneira, né? Está passando por essa dificuldade nessa véspera de Natal, sofrendo com essa dificuldade toda, está doente, não consegue trabalhar e precisa de ajuda para esse tratamento médico, né? Está aí na tela, portanto, o Pix da Maria Meriane é o 053-54-43-46-347. Repetindo para você, 0535-4346-347, Maria Meriane de Lima Silva. E o contato dela, o DDD 86 981601491. Ela mora na Avenida Piauí, 1440. Se você puder ajudar de alguma maneira, ajude, né? A gente vê nessa situação dela imaginando que às vezes você reclama de coisas que você nem tem necessidade de reclamar. E muita gente passa por grandes problemas neste momento. Você não tem nem noção da grandeza desses problemas, dessas dificuldades que as pessoas estão vivendo. Vamos fazer um rápido intervalo. Em instantes a gente fala de 2024, que chegou ao final com redução nas ocorrências de afogamentos. Você vai ver que o taxista reclama da atuação dos agentes de trânsito em Patos de Minas. Após a ampliação, o teste do pezinho poderá detectar até 60 doenças pelo programa de triagem neonatal nos primeiros dias de vida dos bebês. O governo de Minas anunciou nos últimos dias a ampliação de 23 para 60 doenças triadas pelo teste do pezinho, que identifica doenças raras. Com essa ampliação, Minas Gerais se torna o primeiro estado brasileiro a contemplar de forma efetiva todos os grupos de doenças previstos na Lei Federal número 14.154, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, de Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, para melhorar o Programa Nacional de Triagem Neonatal. O teste do pezinho, ele tria algumas doenças que são raras e são extremamente importantes, mas ele tem uma certa limitação em relação àqueles testes da rede privada. Então, a gente tem na rede privada um número muito maior de doenças que é investigado. Com essa ampliação que vai acontecer em Minas Gerais, o paciente do SUS vai ter acesso a um teste do pezinho que avalia 60 doenças. Então, equipara, dá uma equidade para a população. Aquela que podia pagar anteriormente e fazia um teste privado, tinha acesso a um exame mais completo. Agora a gente vai ter na rede pública o acesso a todos a esse exame mais completo. O exame de triagem neonatal, conhecido como teste do pezinho, é oferecido gratuitamente nos 853 municípios do estado de Minas Gerais. Atualmente já são mais de 7 milhões de recém-nascidos que já passaram pela triagem. O teste tradicional, coisas que algumas pessoas conhecem e que são relativamente frequentes, são as doenças relacionadas à hemoglobina, como, por exemplo, a anemia falciforme. É um tipo de anemia genética e que a detecção já acontece no teste do pezinho. Nessa ampliação, nós vamos ter a inclusão de doenças metabólicas raras e doenças do sistema imunológico. O procedimento é indispensável e todo recém-nascido deve realizar. Sua importância na detecção precoce de doenças graves não pode ser subestimada. O teste do pezinho é obrigatório em âmbito nacional, não só em Minas, Ele deve ser colhido entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. E a gente chama teste do pezinho, mas ele não tem nada a ver com o pé. Muitas pessoas ainda têm esse mito, é um exame do pé? Como é que faz, Como é que eu vou saber que é uma doença genética que está no pé? Aí eu explico, não tem nada a ver com o pé, porque é mais fácil coletar uma gota de sangue do bebê furando o pé. Então a gente tira uma gotinha de sangue desse pé, coloca num papel, e esse papel é um papel especial e vai ser enviado para análise nos centros de referência de análise. No caso de Minas Gerais é o NUPAD, que é um núcleo ligado à Universidade Federal de Minas Gerais. Com o resultado apresentando alteração, o município de residência do paciente será acionado. Dessa forma, as consultas e exames especializados serão agendados para que seja feita a confirmação do diagnóstico.
Assim que o NUPAD identifica uma amostra alterada para o teste do pezinho, tem todas as informações dessa família, né, da mãe, do pai, o telefone, o contato da unidade básica de saúde, e aí o NUPAD faz contato com a unidade básica de saúde, que é o posto de saúde, e eles são convidados novamente a fazer os testes que ampliam aí a triagem. Então, às vezes, num teste de triagem dá positivo, mas ele pode ser um falso positivo. Então, tem outros exames confirmatórios das doenças e esses indivíduos recebem toda a assistência. De acordo com a doutora, ainda temos muitos desafios pela frente para transformar a saúde em nosso estado, pois a saúde não tem limite e nem demanda de orçamento. Por mais que a gente tenha avançado muito, isso é um mérito, né, do governo mesmo, do estado de Minas, e a gente fica feliz, né, de estar aqui sendo mineiro, mas ainda há muito do que a gente possa alcançar, porque existem exames de triagem neonatal genéticos que já triam mais de 450 doenças. E quando a gente fala de medicina preventiva, né, prevenir é diagnosticar de forma precoce. O ano de 2024 chega ao fim com redução nas ocorrências relacionadas aos afogamentos, conforme dados que foram levantados pelo Corpo de Bombeiros. Balanço das Forças de Segurança de Minas Gerais, apresentado no último dia 11 de dezembro, mostrou que a gestão de afogamentos teve bastante êxito, com uma redução de 31% dos afogamentos no estado de Minas Gerais. Essa redução também refletiu na nossa região. Foi um trabalho em conjunto, né, com todos os órgãos, Ministério Público, Conselho de Segurança Pública, através de recursos enviados, a exemplo da Companhia de Unai, foram confeccionadas placas e distribuídas em locais, os balneários lá da região, né, para alertar os banhistas, né, do risco de afogamento e as medidas a serem tomadas quando estiver utilizando esses locais. Entre os dias 18 e 24 de novembro de 2024, o Corpo de Bombeiros de todo o Brasil realizou uma série de ações educativas e preventivas em alusão à Semana Latino-Americana de Prevenção em Afogamento. Ações essas que também contribuíram para a diminuição de ocorrências desse tipo. Todos os eventos que focam na área de prevenção, né, são amplamente divulgados nas redes sociais ou através de panfletos, né? Aí essas divulgações sempre ajudam a alertar e frisar sobre os riscos, principalmente no final do ano, né, que começa a aumentar o calor e as pessoas procuram esses locais para utilizar. Sejam córregos, rios, lagos, ou até mesmo o mineiro, né, vai para passear na praia. Então sempre essas campanhas em momentos oportunos sempre ajudam e alertam e refletem na redução mesmo dos afogamentos. No período de estiagem de 2024, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 29 mil ocorrências de incêndio em vegetação. O relatório da corporação revelou que a redução de mais de 20% da área queimada em unidades de conservação do estado é histórica. Também, da mesma forma, com apoio de outros órgãos, Ministério Público, Conselho de Segurança Pública, entre outros, né, que destinou recursos, e a da Defesa Civil também, foi possível adquirir novos equipamentos, né, como caminhonete, kit de combate a incêndio florestal, e mais um aumento de efetivo. Conseguimos estar presente em mais locais e dando uma atenção especial às unidades de conservação. Houve sim essa redução. Agora tem a reclamação de um taxista de Patos de Minas sobre a aplicação de multas pelos agentes de trânsito que são consideradas por ele como indevidas. Fiscalizar o cumprimento das leis, até controlar o fluxo de veículos, é uma das funções designadas aos agentes de trânsito de qualquer localidade. Mas aqui em Patos de Minas, alguns taxistas têm enfrentado problemas com a aplicação de multas indevidas pelos agentes locais. Se dizem agente de trânsito, mas para nós não está sendo agente de trânsito não, está sendo agente de multa. Porque a insatisfação nossa, você vai dialogar com eles, não tem diálogo, eles te dão uma multa sem cinto. Eu mesmo fui multado carregando uma cadeira de roda num lugar que era carga e descarga, né? Meu carro é táxi, eu estava carregando o carro.
carro. A moça mandou eu sair, eu falei com ela que eu estava carregando. Ela falou assim, você não pode ficar, eu posso. Ela pegou e me deu uma multa manuseando o celular com a mão direita. Nem dirigindo eu não estava. Sabe? Então isso é insatisfação nossa. Eles estão multando, eles escondem, eles não. Fica aquele monte de gente da prefeitura trabalhando, interditam as ruas, não te explicam, não te orientam, sabe? Eles ficam escondidos, multando mesmo. Um amigo nosso foi multado na Padre Almir. Entrou lá onde estava interditado. A moça mandou ele voltar. Ele voltou, foi multado ali e voltou e foi multado novamente. De acordo com o taxista, as mudanças no trânsito da cidade estão gerando muito transtorno e os motoristas que trabalham pelas ruas diariamente não têm a chance de opinar. Quer mudar, gente? Faz uma reunião, chama, sei lá, presidente do sindicato de rodoviário, chama algumas pessoas que dirigem o dia todo, troca ideia. Agora paga uma empresa aqui, o pessoal vem de fora, faz um estudo aqui e pronto. A indignação do taxista com os agentes de trânsito é um apelo para que haja mais cordialidade e paciência dos profissionais com os motoristas. Creio que sim, né? Ser mais educado, mais cordial, né? Custa nada. Agora você ficar escondido multando o cidadão, entendeu? Às vezes o cidadão está desinformado, não viu uma placa, está de relato, está com alguma coisa. Ô cidadão, contramão aí, mudou o sentido da rua, está acostumado a passar ali direto, entrou, caneta. Entendeu? Ô cidadão, contramão, né? Mudou o sentido da rua, né? Não, caneta. Então eu acho que devia ter mais uma cordialidade com esses agentes, dos agentes de trânsito com a agente motorista, entendeu? Olha, em resposta aos nossos questionamentos sobre essa reclamação, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Patos de Minas disse que vai entrar em contato com o setor responsável e, assim que tiver resposta, enviará esclarecimentos ao jornalismo da NTV. Daqui a pouco, aqui no News, a movimentação nos supermercados para as compras da ceia de Natal e os consumidores que deixaram a compra de presentes para a última hora. Nesta véspera do Natal, os supermercados de Patos de Minas ficaram lotados. É que devido à correria do dia a dia, muita gente deixou para comprar os itens da ceia na última hora. Na véspera do Natal, o movimento é grande nos supermercados em Patos de Minas. Entre corredores cheios e carrinhos abarrotados, muitos consumidores deixaram para fazer as compras de última hora e têm histórias curiosas para contar sobre o que levarão para a ceia deste ano. Eu vou fazer vários pratos e também comprar, né? O prato que eu faço é batata ao creme, que sempre adoram, com abacaxi assado, e assim amam, né? E o rocambole de frango. Nós viemos comprar carne para o churrasco, né? Que não pode faltar. Viemos comprar um refrigerante, um panetone, algumas coisas mais básicas para o Natal em família mesmo. A véspera de Natal é um período sazonal, que movimenta não só as prateleiras, mas também os corações dos consumidores. No supermercado, os produtos mais procurados nesta época são os clássicos natalinos. Carnes como peru e chester, frutas frescas, espumantes e panetones. O consumidor dessa época, ele é sazonal, né? Ele vem buscar artigos para festa, para fazer confraternização. Natal é família, né? Então ele busca tudo que é destinado ao Natal, desde as aves natalinas, as frutas finas no hortifruti, os panetones, aqueles produtos para fazer as tortas e tal. Então tudo que é destinado à sazonalidade, as carnes, o frescor do açougue, né? Passar aqueles pernil chique, né? Então, assim, é destinado à sazonalidade família. Então, essa época não é compra de mês, e sim produtos destinados ao Natal. Apesar de muitas pessoas deixarem as compras para o último momento, a tradição de realizar a ceia de Natal não é deixada de lado. A procura está sendo muito boa, graças a Deus. A expectativa para hoje é que as vendas venham ser boas, né, nesse dia 24. No fim das contas, entre listas planejadas e compras de última hora, o clima é de confraternização. O Natal, além de ser uma data de união, também é uma oportunidade de rir das pequenas confusões, como esquecer o peru ou debater sobre as uvas passas. Com uva passa ou sem uva passa? Essa é uma discussão eterna, né?
Pois é, nas lojas da região central de Patos de Minas, a movimentação dos compradores de última hora se estendeu até por volta das 16h30. Em meio aos preparativos das celebrações de fim de ano, muitos ainda precisaram separar um tempo para comprar os presentes que faltaram. E hoje, na véspera da principal data do calendário cristão, as lojas precisaram se preparar para receber um grande fluxo de clientes. A correria do dia a dia, a gente deixa tudo para a última hora e acaba que pega trem lotado demais, dá trabalho, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Esse ano, um ano muito interessante, por quê? Porque o Natal e o Ano Novo, ele tá caindo de terça para quarta, né? Então, as vendas, elas vieram meio estagnadas, meio paradas até o dia 20. A hora que deu a sexta-feira, a venda explodiu. Sexta, sábado, domingo, hoje, segunda e hoje foi uma loucura pra gente. Foi uma correria, foi uma loucura. A gente, assim, é muito legal porque, assim, o trabalho a gente organiza muito bem a função de cada um, então mesmo na correria a gente já fica lá naquela coisa, um repondo estoque, um no caixa, outro atendendo, e assim, é muito gostoso, né, porque a gente tá aqui, a gente vai organizando assim. Eu, por exemplo, eu fico mais na parte de repor aqui a loja. Mas às vezes eu tô passando aqui, aí a pessoa conversando, contando por que cada presente. Mas assim, é uma correria boa, sabe? No final a gente fica muito feliz, né? Quando a gente vê que conseguiu fazer tudo direitinho, deu tudo certo no final. Durante os últimos dias, o comércio funcionou em horário estendido para atender toda a demanda. O Natal é considerado como a melhor data do ano para vendas e algumas horas a mais podem fazer toda a diferença. A gente percebe que vem muita senhora, vem muito trabalhador logo depois da jornada de trabalho, né? E isso é muito bom porque aumenta o acesso, né, para as pessoas e a gente, de certa forma, acolhe mais o Natal. E em comparação com o ano passado, alguns comerciantes afirmam ter notado um grande aumento nas vendas. Até superou as expectativas, agora que a gente está conseguindo dar uma respirada, mas foi uma loucura todos esses dias, né? Um crescimento até, já fiz mais ou menos uma prévia, a gente teve uma prévia aí de 40% em relação ao ano, o mesmo período do ano passado, né? Bacana que a economia bomba, né? Com essas datas especiais. O Natal é a principal delas, quando o comércio consegue aí realmente faturar bem mais, com essa procura toda por alimentos, itens para presentear. Então aí a economia acaba bombando, né? Acaba melhorando bem aí porque aí tem 13º, tem pagamento, tem outro dinheiro que entra também no mercado e acaba ajudando aí toda essa cadeia de comércio que vai aí movimentando essa economia imensa na região. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco tem dicas para não errar na ceia natalina e ainda a celebração da tradicional Missa do Galo. A gente começa esse bloco com dicas para você não errar na ceia de Natal. Seja pela comida em excesso, pela escolha de alimentos mais gordurosos ou a quantidade de bebida alcoólica ingerida, é comum que alguns desconfortos possam aparecer no dia seguinte. Isso pode trazer uma sensação de culpa pela noite anterior, caso a pessoa siga alguma dieta por causa da saúde ou estética. Algumas dicas, né, que a gente pode fornecer, inclusive eu forneço, né, seja para meus pacientes, seja ali nas mídias sociais, realmente é ali unir tanto os alimentos saudáveis quanto ali o momento que irá propiciar ali o consumo alimentar de forma aí mais fora do habitual. Então, realmente um prato diversificado, rico em quê? Rico em frutas, né? Frutas é rico em antioxidante, né? Rico em sais minerais, é rico em água, é rico em fibras. Então, esses alimentos vai propiciar ali, vai criar um ambiente favorável para aquele alimento que vai vir futuramente, né? Ali um alimento rico em gordura, um alimento rico em proteína, um alimento rico em sódio, em sal também, que não é tão interessante. Então, esses alimentos previamente consumidos vai ali, digamos, semear um ambiente para que a gente possa receber esses alimentos mais, digamos, mais danosos, mas de uma forma mais favorável. Para não cometer exageros, o trabalho precisa começar bem antes da ceia.
As famosas beliscadas ou lanchinhos que parecem inofensivos podem fazer uma grande diferença no fim da noite. Muitas pessoas partem desse princípio em relação ao consumo alimentar. Eu vou comer na ceia, então vou só almoçar, por exemplo. Então as pessoas passam muito tempo sem se alimentar pensando na ceia ali em relação à quantidade que tem, à fartura que tem. Então às vezes isso é um tiro no pé, né? O que eu falo é sempre enxugar gelo, porque acaba que realmente quando a gente passa ali muito tempo sem se alimentar, a gente realmente, a tendência do nosso organismo é o quê? É comer em excesso e beliscar ao longo da noite, porque a gente vai comer bem mais tarde. Então, quando a gente vai beliscar o quê? Amendoim, a gente vai beliscar ali aqueles queijos, né? Vários tipos de queijo ali, presunto, apresuntado, enfim, vários tipos de alimentos que são ricos em quê? Principalmente sódio e principalmente é rico em gordura. Então, acaba que a gordura é altamente calórica. Interessante consumir ali uma fruta antes da ceia, interessante consumir aqui um iogurte. Iogurte é o quê? É rico em quê? Proteína. Proteína tende a dar saciedade. E é um alimento bastante saudável, né? Rico em probióticos também ali para a flora intestinal. Então, realmente, a combinação de um iogurte, por exemplo, né? Um derivado lácteo, né? Com uma fruta, por exemplo, é bastante interessante. Uma aveia, um cereal, uma chia, um psyllium, uma linhaça, por exemplo, vai auxiliar a pessoa a não chegar com tanta fome na ceia, consequentemente, ela não vai exagerar e, consequentemente, no outro dia ela vai acordar ali com bem-estar, vai acordar ali bem mais leve e tranquila, né? E é necessário também um cuidado extra com a bebida alcoólica. Muito consumidas durante as festas, elas são responsáveis por grande parte do mal-estar do dia seguinte. Algumas dicas, como aumentar o consumo de água, podem evitar a destruidora ressaca. A água, ela vai hidratar o organismo, né? Ao contrário do álcool, né? O álcool, ele vai promover ali a desidratação. Então, realmente, o álcool, ele vai desidratar a pessoa, né? Porque que acontece? Ele inibe um hormônio aí antidiurético. Se ele inibe um hormônio antidiurético, ele vai promover o que? A diurese, né? Que é a eliminação ali da urina. Então, se a gente consome ali uma bebida que vai promover a diurese e não consome uma bebida que vai promover a hidratação, então realmente a pessoa vai acordar ali com alto nível de ressaca, por exemplo, e que não é tão interessante assim. E lembrando, tem uma fruta bastante interessante que eu gosto sempre de destacar, que é a pera. A pera, ela contém uma substância que vai acelerar, né, o metabolismo ali da eliminação do álcool. Então, aí no dia seguinte, consumir uma pera, 2 peras ali pela manhã, vai ali acelerar o metabolismo da eliminação do álcool. Então, é uma dica bastante interessante aí que poucas pessoas conhecem. Aí. Após os excessos, o segredo é voltar para a sua rotina normal sem culpa. Uma única noite não é capaz de destruir todo um plano nutricional. O que vai distinguir, né, ali o comportamento alimentar da pessoa é seus hábitos, né, ao longo prazo. Realmente não vai ser uma noite, não vai ser ali uma refeição ali diferente do habitual ali que vai definir ali como que vai ser o seu comportamento, vai definir os seus ganhos ou suas perdas. Realmente ali, em especial a ceia de Natal, né, a ceia de Ano Novo, que realmente a gente procura consumir algo fora ali do habitual, fora ali do tradicional, a gente procura aplicar estratégias que vai auxiliar o quê? Na redução de danos para ter um comportamento alimentar aí condizente com o seu objetivo, seja ali uma hipertrofia muscular, seja ali um emagrecimento, por exemplo. Então acaba que a gente, aplicando algumas reduções de danos, a gente consegue sim aproveitar também ali com a família, com amigos, que isso também é saúde mental, né? E não deixando de lado o seu objetivo estético, principalmente ali. Dá sim pra gente curtir o momento, se alimentar bem, curtir a família e aproveitar o momento ali entre os entes queridos. Aproveitar e com moderação, né? Se for possível. A Igreja Católica realiza nesta véspera de Natal a Missa do Galo, que é uma das celebrações mais importantes do ano para os fiéis. A repórter Débora Xavier está na Catedral de Santo Antônio acompanhando os preparativos. Boa noite, Débora. Boa noite para você, Odair. Boa noite para todos que nos acompanham em casa. É isso mesmo, como você disse, essa é uma das celebrações mais importantes do ano para a Igreja Católica. E hoje a gente está aqui com o Padre Bruno para falar um pouquinho. Padre, como que surgiu essa tradição? A missa do Natal nós celebramos o nascimento do nosso Salvador, do Messias esperado, portador da esperança da humanidade, neste Deus menino que vem. Nós celebramos este gesto amoroso de Deus que vem ao encontro da humanidade
para nos conceder a salvação. Então, celebrar o Natal é reviver, é celebrar sacramentalmente a presença deste Deus em nossa vida, em nossa história, em nossa caminhada de fé. E nós o fazemos através da Sagrada Liturgia, na missa que nós chamamos Missa da Noite do Natal e também chamada Missa do Galo. Padre, e antes essa missa era feita ali por volta de meia-noite, agora está acontecendo no horário mais cedo. O que houve, essa mudança de horário? Houve a mudança de horário justamente para favorecer os fiéis que querem celebrar o Natal, que querem celebrar esta liturgia, os fiéis católicos que se reúnem numa data que é preceito para nós e para depois terem a oportunidade também de estarem reunidos com seus familiares. Então, o intuito da missa ser neste horário é justamente para favorecer os fiéis. Muito obrigada, Padre. Feliz Natal para o senhor. Um Feliz Natal para todos que nos acompanham de casa. Volto com você, Odair. Obrigado, Débora. Feliz Natal para você também. Para você de casa, a gente deseja todas as bênçãos, né, de Deus, desse menino Deus que nasce na noite de Natal. E amanhã a gente volta. Amanhã no feriado a gente vai estar de volta aqui no NTV News com todas as informações do feriadão. Ótima noite para você, Feliz Natal e até amanhã.